Olá, boa noite a você. Starlink começa a bloquear acesso à rede social X em todo o Brasil, após decisão do Supremo Tribunal Federal. Governo brasileiro declara que ordem de prisão contra opositor de Maduro dificulta solução na Venezuela. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. A Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, que fornece internet via satélite, bloqueou o acesso à rede social X para os clientes de todo o Brasil. Vamos conversar com Yuri Ascar sobre este assunto. Yuri, boa noite. Parece que a empresa mudou de ideia, hein? Mudou, Salsi. Boa noite para você. A Starlink havia anunciado que não iria cumprir a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, até que as contas bancárias da empresa fossem desbloqueadas. Mas nesta terça-feira, a Starlink declarou que vai cumprir a determinação de bloquear o acesso à rede social do bilionário no Brasil. A empresa também afirmou que vai continuar recorrendo da decisão. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas da Starlink por entender que a empresa faz parte do mesmo grupo econômico do X, que só vai ter o sinal liberado no país depois de pagar multas que já somam 18 milhões de reais e indicar um representante legal no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações tinha informado que a Starlink poderia perder a autorização para operar no país se não cumprisse a determinação judicial. Salsi. Obrigada, Yuri. Já falamos de novo. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão que impõe multa de R$50 mil para quem usar uma rede privada para acessar a rede social X aqui no Brasil. A OAB quer que o recurso seja julgado por todos os ministros da Suprema Corte. Para a entidade, a previsão de multa de forma irrestrita impede o direito à ampla defesa garantido pela Constituição. E depois do bloqueio do X, na sexta-feira passada, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e a Anatel relataram que foram alvos de ataques hackers. Vamos voltar agora a Brasília com Yuri Ascar. Yuri, essas tentativas de invasões causaram algum prejuízo? Não, Salsi. As instituições, inclusive, confirmaram os ataques coordenados com milhares de acessos simultâneos que buscavam travar os serviços oferecidos pela internet. Mas os sistemas afetados já foram restabelecidos sem prejuízo algum. No STF, o ataque foi no último dia 29. Os sistemas ficaram menos de 10 minutos fora de operação. O site da Polícia Federal foi alvo de ataques nessa terça, o que gerou instabilidade nos serviços. De acordo com a PF, o acesso foi restabelecido e não foi detectado comprometimento de sistemas ou nenhum acesso a dados. A Anatel informou que logo depois da decisão da STF de bloquear o X, foi identificado um aumento de ataques, mas que isso já era esperado. A segurança das operações foi mantida, apesar de uma instabilidade momentânea nos sistemas. A suspeita é que todos os ataques tenham sido mesmo uma reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender a rede social X no país. A Polícia Federal abriu uma investigação para identificar os autores dos ataques. Salsi. Obrigada, Yuri, por todos os detalhes. Bom descanso para você. E uma nova falha no sistema de navegação causou cancelamentos e atrasos de voos no Aeroporto Internacional de São Paulo. A Anatel investiga essa interferência que afetou o sistema. Vamos falar com a Aguiar Júnior sobre isso. Aguiar, boa noite. Já se sabe a causa do problema? Ei, Salsi, boa noite para você e para todos que estão acompanhando o Jornal da Record. Fiscais da Anatel informaram que localizaram no final da tarde de hoje uma torre de celular, que pode ser a causa dessa interferência no sistema de geolocalização do aeroporto em Guarulhos, na Grande São Paulo. Essa torre fica no bairro do Pari, região central da capital paulista. Por causa da falha, companhias aéreas registraram atrasos e cancelamentos de voos nessa terça-feira. Na quinta-feira passada, o mesmo problema provocou transtornos em Cumbica. A concessionária que administra o aeroporto informou que agora o sistema está funcionando normalmente.
Salsi. Obrigada, Guiar. Vamos falar agora sobre economia. O PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano. A economia aquecida pelo bom desempenho da indústria e do setor de serviços estimulou novas contratações e superou as expectativas do mercado e do governo. Cristiane estava sem carteira assinada desde o ano passado. Agora, a ajudante-geral é uma das 23 novas contratadas desta fábrica de embalagens da Grande São Paulo. Traz segurança tanto para mim quanto para minha família, né? A empresa também importou máquinas da Espanha e da China. Se existe o consumo de embalagem, é porque lá na ponta está sendo vendido o produto final. O investimento reforçou os dados sobre o aquecimento da economia brasileira. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas, cresceu 1,4% no segundo trimestre, em relação aos 3 meses anteriores, e chegou a 2 trilhões e 900 bilhões de reais. Resultado comemorado pelo ministro da Fazenda. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. Especialistas afirmam que quanto maior o PIB, maior o poder de compra da população. Isso porque, se a economia cresce, consequentemente, a oferta de empregos também aumenta no país. De acordo com o IBGE, neste segundo trimestre, os setores da indústria e de serviços foram os que mais cresceram. Altas que compensaram a queda da agropecuária no segundo trimestre. As pessoas estão trabalhando, o consumo está sendo preservado e, consumindo bem, a indústria produz mais e atrai investimentos. Portanto, você gira a roda da economia. O retrato que o número do IBGE trouxe hoje é um retrato bastante positivo de Brasil. O mercado de trabalho segue aquecido. O Alexandre passou 4 meses desempregado e, assim que pegou o primeiro salário, quitou as dívidas e deu entrada na casa própria. Consigo comprar umas coisas a mais, para casa, consigo comprar uma roupa, tem convênio médico para minha esposa. O policiamento segue reforçado na região do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 3 traficantes foram mortos numa operação policial para combater o tráfico de drogas. O Leonardo Ack traz os detalhes para a gente. Léo, boa noite. E quantas pessoas foram presas? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, foram pelo menos 13 detidos, segundo a polícia. O objetivo da operação era prender criminosos ligados às disputas territoriais em diversas partes do estado. Houve confronto e um intenso tiroteio. Um ônibus foi atingido por um disparo, mas felizmente ninguém se feriu. Agora, na ação, mais de 2 toneladas de cocaína foram apreendidas, além de armas, celulares, granadas, motos e carros roubados. Agora, por segurança, 58 escolas públicas ficaram fechadas. Unidades de saúde também tiveram atendimento suspenso por causa da operação. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. A Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta de risco elevado para incêndios até sexta-feira. A falta de chuvas e o tempo seco tornam a situação ainda mais delicada. A maior cidade do país começou setembro sufocada pela poluição. As altas temperaturas, além do tempo seco e de pouco vento, têm dificultado a dispersão dos poluentes no ar, segundo a Companhia Ambiental do Estado, a CETESB. A combinação que resulta em um ar de qualidade ruim para a saúde atinge todo o estado de São Paulo. E onde há queimadas, o problema é ainda mais grave. Segundo a Defesa Civil, foram registrados hoje incêndios em 9 municípios paulistas. Trabalhando muito essa questão da conscientização, para que as pessoas ajudem a não proliferar esses focos de incêndio. É um período complicado, um período de atenção que a gente tem que contar com a colaboração de todos. Em Pompeia, a cerca de 450 quilômetros da capital, as chamas consomem desde ontem uma área de preservação permanente. A área atingida equivale a 300 campos de futebol. Margarete foi diagnosticada com doença pulmonar obstrutiva crônica em 2017 e passa 24 horas ligada a cilindros de oxigênio.
Ela mora em Itapevi, na região metropolitana, onde o helicóptero da Record registrou essas imagens. A aposentada conta que tem sido ainda mais difícil para ela respirar com as frequentes queimadas perto de casa. Parece que a gente sente como se fosse uma névoa. Eu sentei ali fora para tomar um pouco de ar, mas eu tive que entrar porque estava tão seco o ar que tampou meu nariz e eu não conseguia respirar lá fora. Com a previsão nada animadora de um mês com baixa umidade do ar e altas temperaturas, essa especialista reforça os cuidados que devemos tomar com a saúde. A principal queixa atual são os sintomas respiratórios, as rinites, as sinusites, e uma predisposição às infecções respiratórias. Então, além da hidratação das mucosas, a hidratação do organismo ela é fundamental. E a gente segue neste assunto porque um incêndio que começou numa região de mata destruiu mais de 160 veículos apreendidos pela polícia em Minas Gerais. Esses veículos estavam em pátios da Polícia Rodoviária Federal e do Detran, às margens da BR-381. E a Virgínia Nalon atualiza agora as informações para a gente. Boa noite, Virgínia. Oi, Salso, boa noite para você. Exatamente, o fogo começou numa área de mata, se espalhou rapidamente e acabou atingindo esses dois pátios. Um da Polícia Rodoviária Federal e outro do Detran. Foi em Betim, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Mais de 160 veículos ficaram destruídos. O incêndio foi de grandes proporções, mas segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas só no início da noite. Minas Gerais vem sofrendo com essas queimadas e com a seca. A capital mineira está há 136 dias sem chuva. E nesta terça-feira, aqui foi registrada a maior temperatura do ano, 34,4 graus. A cidade também registrou 12% de umidade relativa do ar, que é considerado supercrítico. Agora que está dando um ventinho, viu, Salsi? Obrigada, Virgínia, pelas informações. Preocupante, né? E no Distrito Federal a situação não é muito diferente. Por lá não chove há 134 dias. E nesta terça-feira, Brasília registrou o dia mais seco da história, com apenas 7% de umidade, segundo o IMET. Clima que ajuda na propagação das queimadas. A Brigada de Incêndio combateu o fogo na Floresta Nacional de Brasília. A fumaça foi vista de vários pontos da capital federal. O tempo seco e o vento dificultam o combate às chamas. Ainda não há uma estimativa da área atingida. Eleições 2024. Vamos ver como foi a terça-feira dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, distribuiu adesivos de campanha para veículos na Avenida Brasil, Zona Oeste de São Paulo. O candidato tirou fotos e cumprimentou apoiadores. Ele diz que, se for eleito, vai reduzir a carga tributária na cidade de São Paulo, principalmente no IPTU. Pablo Marçal disse ainda que, se for eleito, pretende usar tecnologia para aprimorar a fiscalização dos problemas da cidade e reduzir custos. Uma das ideias é instalar câmeras de monitoramento nos veículos de serviço do município. Os caminhões de lixo vão ter câmeras que vão analisar a poda de árvores, buracos. Essa é a proposta que eu já coloquei. Não vamos precisar de um carro para fazer isso, vamos usar um recurso que já existe. E vai, onde tem o buraco, vai ter o geolocalizamento, a geolocalização para a gente mandar corrigir isso. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha em bairros da Zona Norte de São Paulo. Ele caminhou pelas ruas de comércio com apoiadores e prometeu criar uma unidade básica de saúde para atender a população da região, além de projetos para incentivar o esporte e a cultura para os jovens. À tarde, Guilherme Boulos visitou um instituto que presta assistência a pessoas com deficiência visual na capital paulista. Ele destacou que, se for eleito, pretende investir em acessibilidade e educação, principalmente nas regiões mais periféricas. Então nós vamos olhar com muito cuidado, com muito carinho para as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, fazendo um programa que é transversal, que vai envolver a melhoria das calçadas, que vai envolver a acessibilidade nos espaços públicos. Não dá para ter uma UBS que não seja acessível para um cadeirante, gente. Não dá para ter uma escola que não seja acessível. No centro da cidade, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em uma visita à central de monitoramento das câmeras, que fazem reconhecimento facial de suspeitos, foragidos da justiça e desaparecidos. As informações são compartilhadas com as polícias civil e militar.
Ricardo Nunes disse que planeja ampliar o sistema de monitoramento nas ruas se for reeleito. O candidato afirmou que vai dobrar o número de câmeras em São Paulo e que a tecnologia vai aumentar a segurança da população e reduzir índices de criminalidade. Nós vamos ampliar, nós vamos ter 20 mil câmeras, nós vamos ter 40 mil câmeras nos próximos anos, no nosso próximo governo, e fazer a ampliação dessa parceria com o governo do Estado. Um conjunto de ações de inteligência que a tecnologia ela veio para ficar e através da tecnologia a gente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. José Luiz da Atena, candidato do PSDB, faria uma caminhada pelo centro de São Paulo. Jornalistas e a equipe de campanha já estavam à espera do candidato quando a agenda foi cancelada. Da Atena passou o dia neste hospital onde foi submetido a uma bateria de exames. No final da tarde ele saiu e falou com jornalistas. Disse que adiantou os exames de rotina depois de um mal-estar e afirmou que não vai desistir da candidatura. Eu tenho problema de saúde há 20 anos atrás, quando eu tirei um tumor do pâncreas. Isso me causou um diabetes gravíssimo. Claro que não afeta a minha candidatura. Isso me enche de vontade de participar de uma eleição, mesmo tendo pequenos problemas. Todo mundo tem intercorrências. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez uma caminhada no terminal do metrô do Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo. Tabata tirou fotos com eleitores, distribuiu material de campanha e conversou com passageiros e principalmente com os vendedores ambulantes que trabalham no local. Eles reclamam da burocracia e da falta de espaço para montar as bancas. A candidata prometeu rever a fórmula de liberação das licenças para ambulantes. Para que a gente possa querer que os ambulantes, que eles queiram ter essa legalização, a gente vai reduzir essa taxa, pensar como que a gente pode ampliar o prazo para ser menos burocrático e fazer a escolha dos pontos de comércio junto com os ambulantes e não do gabinete de cima para baixo com gente que nem mora aqui. A candidata do Novo, Marina Helena, fez caminhada pelo Grajaú, na zona sul da cidade. Marina conversou com moradores e comerciantes da região e visitou a estação do metrô. A candidata disse que uma de suas prioridades, se for eleita, é regularizar os imóveis na periferia. Uma das nossas principais propostas é a regularização fundiária, de fato, regularizar o título de propriedade para quem mora na periferia, reconhecer vielas como ruas. Isso é fundamental para trazer o desenvolvimento aqui para a região mais periférica. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem na estação do metrô em Itaquera e gravações para o programa eleitoral. Bebeto Haddad, da ADC, participou de um podcast e se reuniu com apoiadores na Zona Norte. Ricardo Senesi, da UP, participou de ato no Largo da Concórdia, se reuniu com candidatos a vereador e deu entrevista. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. E uma pesquisa de intenções de voto divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Real Time Big Data mostra um empate técnico entre os candidatos Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados, Pablo Marçal, do PRTB, tem 21% das intenções de voto. O atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, têm 20%. Tabata Amaral, do PSB, 9%. Datena, do PSDB, tem 8%. Marina Helena, do Novo, aparece com 3%. Outros têm 1%. Votos nulos ou em branco somam 7%. Não sabem ou não responderam 11%. A pesquisa Real Time Big Data também mostra a evolução dos candidatos. Pablo Marçal, do PRTB, tinha 14% das intenções de voto em 2 de julho e passou para 21% em 3 de setembro. Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, foram de 29% para 20% no mesmo período. Tabata Amaral, do PSB, aparecia com 8% e agora foi para 9%. Datena, do PSDB, tinha 9% e na pesquisa de hoje, 8%. Marina Helena, do Novo, foi de 1% para 3%. A opção Outros não tinha pontuação e agora tem 1%. Votos nulos ou em branco somavam 6%, agora 7%. Não sabem ou não responderam passou de 4% para 11%. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno. Guilherme Boulos tem 40% das intenções de voto contra Pablo Marçal, que soma 37%.
Brancos e nulos são 11%. Não sabem ou não responderam 12%. Na disputa entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, Nunes tem 39% das intenções de voto contra 33% de Marçal. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam também 14%. No terceiro cenário, Ricardo Nunes tem 45% dos votos contra os 35% de Guilherme Boulos. Brancos e nulos são 10%. Não sabem ou não responderam também 10%. A pesquisa registrada na Justiça Eleitoral ouviu 1.500 pessoas entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A ordem de prisão de Edmundo González Urrutia, que concorreu às eleições na Venezuela contra Nicolás Maduro, preocupa as autoridades brasileiras. Em nota divulgada na noite desta terça-feira, o Itamaraty afirmou que os governos do Brasil e da Colômbia manifestam profunda preocupação com a ordem de apreensão emitida pela Justiça venezuelana e que esta medida judicial afeta gravemente o compromisso com o fortalecimento da democracia e dificulta a busca por uma solução pacífica. A ordem de prisão foi dada depois que Edmundo González Urrutia deixou de comparecer a 3 convocações do Ministério Público para depor sobre a publicação das supostas atas eleitorais. O órgão é controlado pelo governo chavista. Os Estados Unidos disseram que a ordem de prisão é injustificada. O presidente Nicolás Maduro foi reeleito em julho sob acusação de fraude e não apresentou as atas com os dados eleitorais. O governo americano declarou que essa é a hora de concluir o acordo definitivo de cessar fogo na faixa de Gaza. Novos protestos pedindo a libertação dos reféns foram registrados em Israel. Pela terceira noite seguida, manifestantes se reuniram em Tel Aviv. Houve confronto com a polícia e prisões. O governo dos Estados Unidos considera que é a hora de concluir o acordo de cessar-fogo em Gaza. O porta-voz do Departamento de Estado disse que as autoridades trabalham para apresentar uma proposta definitiva para acabar com o conflito. Fechar um acordo exigirá que ambas as partes mostrem flexibilidade, disse Matthew Miller. Nesta terça-feira, um ataque israelense atingiu uma universidade em Gaza. Segundo o exército de Israel, no local havia um centro de comando e controle de terroristas do Hamas. Em outro bombardeio, 8 terroristas foram mortos. Um deles integrava uma unidade do Hamas que usou paraquedas motorizados para invadir Israel no dia 7 de outubro. O terrorista liderou o ataque a uma comunidade que fica ao lado do território palestino. A Irlanda vai abrir uma comissão de investigação depois de acusações de violência sexual em escolas católicas. Um relatório encomendado pelo governo irlandês aponta que desde a década de 1970 houve quase 2.300 possíveis casos de pedofilia em escolas católicas do país. Segundo o levantamento, metade dos supostos agressores já morreu. As instituições de ensino pediram perdão e disseram que vão cooperar com as investigações. A ministra da Educação da Irlanda disse que os dados são chocantes. O Brasil registrou 945 casos de mpox desde o começo do ano e ultrapassou o número registrado em 2023. Você acompanha os dados aqui no nosso telão. Em 2023 foram 853 casos, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo é o estado com maior incidência, com 487 pacientes infectados, mais da metade do total. Em 2023, 2 pessoas morreram em decorrência da mpox aqui no país. Neste ano, até o momento, não foram registrados óbitos. E a procura por vacina da Covid aumentou no Rio de Janeiro. Os números preocupam. Já são mais de 65 mil registros da doença no estado. O movimento de pessoas com sintomas gripais à procura do teste da Covid-19 foi intenso nos postos de saúde. Já são mais de 65 mil casos da doença no Rio de Janeiro. O crescimento no atendimento de adultos chegou a 28%. Nesse momento, a gente não está precisando abrir leite, porque a gente ainda não tem aumento de internação
por Covid. Mas é importante a gente estar alerta de que a gente está voltando a aumentar a taxa de positividade. Um levantamento divulgado pela Fiocruz revela que em grande parte do país o número de casos da doença já começou a subir, principalmente em estados próximos a São Paulo, onde há maior incidência da Covid-19. Com a temperatura em queda e o convívio em ambientes fechados, o vírus se propaga com mais facilidade. O estudo aponta ainda que o aumento de registros também ocorre entre crianças e que a taxa de mortalidade sobe entre os idosos. A gente recomenda que as pessoas tomem alguns cuidados, como o uso de boas máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, com maior aglomeração de pessoas. O vírus da Covid-19 sofre mutações, o que exige atualização periódica das vacinas para garantir a eficácia contra as novas variantes em circulação. O cantor Elton John anunciou que ficou com a visão limitada em um dos olhos depois de uma grave infecção. Em uma rede social, o artista disse que está se recuperando, mas que é um processo lento até que a visão volte ao normal. O compositor britânico, de 77 anos, afirmou que o tratamento começou em junho. Elton John se despediu dos palcos no ano passado. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.